A louca. O que eu penso é que é importante, é uma manifestação que deve ser mesmo falado para as mulheres negras entenderem que elas têm lugar no espaço, que elas podem ser melhores, que a gente pode ter uma vida melhor, né? Principalmente porque somos mulheres, na verdade, todas elas, né? Acabam que dirigem a humanidade dentro das suas próprias casas, porque a gente educa filho, né? A gente cuida de marido, muitas vezes a gente interfere até no pensamento do marido, numa atitude do marido. Então a gente está com a faca e o queijo na mão, né? E nesse sentido eu acho legal para as mulheres entenderem o lugar delas no mundo, principalmente as negras, né? Que vivem essa desigualdade, que ganham menos do que uma mulher branca, que eu nunca vi um negócio desse, né? Como assim, só porque você é preto você vai ganhar R$10 a menos? Não existe, né? Então eu acho que é bom para que se movimente essas questões, né? Para que se discutam essas questões, isso é importante. Então, hoje em dia, assim, se fala muito nessa coisa de preconceito, principalmente com preconceito com o culto afro-brasileiro, mas o que eu acho que acontece, eu acho que é localizado, sabe? Assim, a Igreja Evangélica fez uma campanha contra o culto, né? Isso acabou minando as pessoas. Mas assim, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que o grande problema é as pessoas do culto não falar eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda. Mas por quê? Porque é um culto afro, né? O povo acha que é um culto de gente pobre, de gente que é minoritária, e na verdade não é, né? Porque assim, a gente tem muitos negros, né? O Brasil é um país negro, né? É um país que todo mundo, até o evangélico procura o terreiro, procura o culto para se aliviar, às vezes, de certas dores, mas ninguém fala, né? Então assim, você perguntar para a maioria das pessoas qual a sua religião, eu sou católica. Né? Pode ter certeza, essa católica já foi lá no terreiro, já tomou seu passe, já recebeu suas graças, né? Jogou flor para Iemanjá. Já jogou flor para Iemanjá, já pulou. E tem um monte de evangélico que faz a mesma coisa, né? Mas aí aquela coisa mesmo, porque é um culto negro, porque no tempo dos escravos o povo fazia... não fazia maldade, né? Assim, os brancos viam a magia dos negros como uma como que eu vou dizer? Assim, era uma ameaça, né? Porque o culto era juntar preto, né? E era tudo que eles não queriam, não é? E isso acabou que se enraizou e acabou se perpetuando, que a gente traz até nos dias de hoje, né? Como as bruxas, né? Hoje a gente vê o culto das bruxas lá, o jeito que as bruxas agiam, e a gente vê que não tem nada de maldade nisso. A mesma coisa é no candomblé, na Umbanda, né? Na verdade, é só uma religião que cultua as forças da natureza, que pretende que o ser se eleve, né? que se congregue com a própria natureza, com os irmãos preto, branco, pobre, rico, né? Mas o povo endoida, né? Mas aqui no Brasil, o que aconteceu? As mulheres é que cuidavam da espiritualidade. Mas eu acho que é por conta do século mesmo, né? Século XVIII, XIX, isso falando do candomblé aqui no Brasil. 18 e 19, quem que ia para a igreja? Não eram os homens, eram as mulheres é que rezavam. E isso acabou fazendo parte da cultura negra também, né? Então, os homens tinham que sair para trabalhar, quem ficava em casa eram as mulheres. Então, as mulheres é que tocavam o culto, né? E assim, eu acho que o candomblé é mesmo uma religião
feminina, porque sempre, em todos os aspectos, a mulher sempre podia galgar, ela podia crescer dentro do culto. Já, por exemplo, na Igreja Católica, por exemplo, o padre pode ministrar missa, mas a freira não, né? Ela tá subjugada, né? Hoje a gente vê monja, mas a gente não via monja, a gente só via monge, né? Então, as religiões davam essa autonomia para os homens. E já no candomblé não, porque o candomblé não fazia parte da sociedade, era uma coisa escondidinha, sabe, era no fundo do quintal, como aqui, né? Aqui no fundinho do quintal, a gente reza para a família, para as pessoas que estão mais perto. É claro que existem casas enormes, mas a tônica do candomblé é essa coisa minimalista, a gente cuida de um, né? Porque não dá para cuidar de uma massa, né? A gente não tem nem aquela coisa da doutrina, que tem a Bíblia, por exemplo, o Alcorão. A gente nem tem esse tipo de literatura, né? Se bem que ela exista, tá? Mas a gente acaba que não leva isso muito adiante. O que se leva adiante é o cuidado do outro, né? E nisso a mulher, seja ela preta, branca, né, japonesa, toda mulher é cuidadora, né, já por natureza. Então, por isso, eu acho que o candomblé acabou virando uma religião de mulheres. Assim, eu até brinco um pouco com a minha irmã, porque a minha irmã é igualzinho, né, que a gente foi educada mesmo pela mesma mãe. Ela falou assim, nossa, mamãe podia ter ensinado a gente a pensar na gente um pouquinho, né? Porque ela falava assim, sempre primeiro o outro, depois vocês, né? E ela ensinou isso pra gente com um episódio muito louco, porque a gente morava num quintal que tinha um monte de família. E tinha uma família que tava a mãe e os 4 filhos comendo, e eles estavam comendo só o feijão, porque ela não tinha nenhum arroz. E nós entramos chorando em casa, e na minha casa meu pai era açougueiro, então não faltava carne. Não é que a gente era rico, é que a gente, como meu pai trabalhava no açougue, a gente comia carne todo dia. E a minha mãe pôs lá o bifinho da gente e tal. Aí ela falou, mas o que vocês têm? Por que vocês estão assim? Aí nós contamos, né, que a titia estava sem mistura, que estava dando feijão para os meninos. Minha mãe falou assim, vamos dar de comer para eles? Eles são 5, vocês são 2, né? Se vocês ajudarem eles, vocês vão ficar sem a janta. Aí a gente topou, ela pegou, levou a comida, deu a comida para essa minha tia, que não é tia mesmo, né, era uma vizinha, e a gente ficou sem janta mesmo. Mas não porque não tinha, porque naquele dia ela ensinou que é uma ação, né, tem uma reação, e a reação foi que a gente não tinha janta. E a gente passou, aí ela deu um chazinho lá pra gente e umas bolachinhas pra gente dormir, e a gente ficou sem a janta, né? E desde então a gente sempre, assim, na minha casa a gente sempre divide tudo, né? E você vai na casa da minha irmã do mesmo jeito. Eu acho que é uma questão da família mesmo, da educação da gente. E isso que ela ensinou pra gente, que a gente não é feliz sozinho, né? A gente tem que estar sempre junto de alguém. E muitas vezes na posição de doação, né? Não de estar recebendo nada em troca. Isso ela colocou na gente. Eu acho que foi muito legal.